irmãos, essa noite realmente é uma noite muito importante. Nós vamos falar de um dom que também, além de falta de conhecimento, e a gente vai ter muito conhecimento isso, então é importante você entender que você precisa conhecer. Quando se fala em dons, você precisa conhecer os dons. Então conhecer no caso aqui o dom da fé. Talvez todo mundo diga assim, pastor, mas eu conheço o dom da fé. Verdade. Não, perdão, talvez você fale, eu conheço a fé, mas o dom da fé não. Que é uma outra coisa, é uma outra dimensão, é uma outra forma, uma outra maneira de agir, inclusive. Então eu quero que você entenda, irmãos, que nós podemos dar continuidade no que Jesus fez nessa terra, exatamente, e, aliás, até o texto bíblico diz muito mais, da forma como Jesus viveu nessa terra. O texto lá de João 14:12 diz isso para mim e para você. Jesus dizendo, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Você acredita que Jesus fala a verdade? Quem acredita, diga amém. Então se ele diz que eu vou fazer as obras que ele faz, eu vou fazer. Não é? E ele continua no texto assim, ele continua no texto. E fará também obras maiores do que eu fiz. Não é? Aí realmente é algo poderoso. Como é que a gente consegue fazer a obra que Jesus fez e maiores do que ele fez? É através dos dons sobrenaturais. Essas ferramentas, ontem nós ouvimos do pastor Paulo, adornos, enfeites na vida do cristão, que faz ele viver o cristianismo de verdade. Porque viver o cristianismo é viver Cristo nessa terra. A palavra de Deus nos chama de que nós somos testemunhas, que nós somos embaixadores dele, ou seja, nós precisamos viver o cristianismo. Não dá para você viver dessa maneira, que manifeste Cristo e manifeste a glória dele sem os dons sobrenaturais, porque os dons sobrenaturais revelam Deus. Tem crente aí, diga amém. E o dom da fé é um dom extremamente importante. Se você quiser que Deus faça algo, ele lhe dará a capacidade para fazê-lo. Muito provavelmente será algo além e maior do que você já fez até agora. Nós estamos numa campanha, num ano, que estamos aguçando, pedindo, buscando o Senhor, buscando o Espírito Santo, para viver os dons sobrenaturais que estão registrados, eu não vou ler todo o texto que você ouviu a semana, mas está lá no capítulo 12, que dons que são? Mediante ao Espírito Santo, a palavra de sabedoria, os dons, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, os dons, o mesmo Espírito, o dom da fé, que é hoje. E o outro, o mesmo Espírito, dons de curar, operações de milagres, de profecia, discernimento de espíritos, variedades de línguas, capacidade de interpretá-las. Ele está dizendo, são essas ferramentas, é isso que eu quero depositar sobre a vida de vocês, para que realmente vocês vivam o cristianismo e vivam todo aquilo que ele tem para vocês, a semelhança de que Cristo viveu. Oh, diga glória a Deus. Então, muito maior do que você tem vivido até agora. Afinal de contas, você não pode esquecer, Ele quer que você cresça em Cristo Jesus. Ele quer que você viva muito mais e muito melhor em Cristo. Ele quer que você viva em Cristo Jesus, porque nós podemos fazer mais, independentemente do que esteja à sua espera. Qual é o dom que vai vir sobre você? Ou seja, tem algo muito maior, ele espera mais de você. Vamos fazer uma reflexão importante, e ela é realmente importante. É impossível, escuta, crente, é impossível você viver os dons sobrenaturais sem transformar a sua vida. É impossível você não ser confrontado pelo Espírito Santo quando você deseja viver os dons sobrenaturais. Nós ouvimos ontem, e aliás o que Deus tem falado muito com a gente lá no monte, que nós estamos buscando os dons do Espírito Santo e vem uma guerra. Então nós temos que estar preparados, santificados. Nós temos que ser confrontados com a palavra. O que é que torna, qual é o primeiro aspecto que torna na vida de alguém que quer viver os dons sobrenaturais? Ele vai santificando a sua vida. Ele vai tirando aquilo que não serve, aquilo que não resolve, aquilo que não traz a glória de Deus, aquilo pelo contrário, ele dificulta você vivenciar e ver a glória de Deus. Tem crente aí, irmãos? Então escuta, irmãos, é impossível você viver os dons sobrenaturais sem ser confrontado.
confrontado, eu estou falando com todo mundo, inclusive comigo, sem ser confrontado para melhorar em alguma área da sua vida. Sem ser confrontado pelo Espírito Santo, dizendo, você quer isso? Então tira isso da tua vida. Tira isso, não é para tirar a esposa não, irmão. Deus falou para mim tirar isso que me atrapalha, vou mandar embora a minha esposa. Não é isso não, é para você tratar bem a sua esposa, ficar de bem com ela, trazer ela pertinho de você. Falei igual a mineirinha agora, pertinho do você. Tem crente aí, diga aleluia. Então lembre-se, meu irmão, você pode mover, diz a palavra, você pode mover montanhas. Ah, você não acredita nisso? A Bíblia diz que você pode mover montanhas. Se você tiver fé do grande tamanho de um grande mostarda, você pode pedir para uma montanha, sai daqui, vai para lá. Fale isso para você mesmo. Deus deseja que você seja muito mais do que você jamais pensou. Crente, por favor, dá um aleluia por isso. Para cumprir o objetivo de Deus, devemos ver a nós mesmos, devemos tratar a nós mesmos com muita humildade, meu irmão, porque nós vamos ser canais do Senhor para a manifestação da glória do Senhor. Você tem que ser confrontado pela palavra, pelo Espírito Santo, mas deve ficar humilde no seu lugar, que é o seu lugar. Escute, não ocupe o lugar que não é seu. A glória é de Deus e você é um instrumento para que a glória de Deus apareça nessa terra, e você vai viver os dons para que isso aconteça. Aleluia. Qualquer que seja o dom que Ele depositar sobre nossa vida, coloque aos pés do Senhor. Qualquer dom, se hoje Ele vai te dar o dom da fé, coloque sobre os pés do Senhor. Não faça outra coisa, vai lá e coloque aos pés do Senhor. Qualquer que seja o dom, qualquer que seja ele, deposite aos pés do Senhor, aos pés do Mestre. Ele poderá fazer uso deles. Ele molda o canal para que Deus faça o que Ele quer. Você vai ser o canal da manifestação da glória de Deus. Quando você orar por alguém e for curado, você é canal. Quem está curando é Jesus. Você é o canal que Deus está usando para que alguém seja curado. Quando você tiver o dom da fé e algo sobrenatural, algo incrivelmente acontecer, como parar o sol, crente, é isso. Aí você vai orar, isso vai acontecer, e esteja no seu lugar, porque não é você que está fazendo, quem está fazendo é o Senhor que depositou o dom, e através do dom coisas sobrenaturais acontecem. Se Deus te der o dom de interpretar línguas, então quando isso acontecer, não esqueça, se coloque no seu lugar, porque a glória dele, Ele é o Senhor de tudo, e Ele é o Senhor de todos. Então Deus é quem age em tudo e em todos. Se alguém vir falar para mim, pastor, que benção, benção é uma coisa, mas não deposite sobre a minha vida aquilo que não é meu. Quando você vê um milagre acontecendo, levanta as mãos e diga, glória a Deus. Levanta a mão, dá um glória a Deus. Sim. Fala para ele, glória a Deus, tudo que o Senhor fizer na minha vida é através dela. Diga para ele, glória a Deus. Escuta, crente, eu estou começando, essa é uma lição que devemos aprender e guardar bem fundo no nosso coração, como a base de todo o resto que aprendemos ou fazemos. Não esqueça, essa é a base. Tudo é para a glória dele, é Ele que faz em nós e através de nós. É Ele, através dos dons sobrenaturais, Ele faz em nós e através de nós. Pague o preço para viver isso, vivendo uma vida em Cristo Jesus. Ele não está procurando pessoas perfeitas, Ele está procurando pessoas disponíveis. Ele não está procurando pessoas santas, Ele está procurando filhos. Ele não está procurando santos, Ele está procurando filhos. Tem crente aí ou não? Tem crente aí? Ele está procurando você, filho. Ele não faz com estranho, Ele faz com filho. Ele faz com filho verdadeiro que honra o pai. Tem crente aí não? Vou dar uma frase fora desse pensamento, que ontem Deus me deu essa frase, e eu preciso entregar ela para você. Você está anotando no teu caderno?
Anota, irmãos, porque olha a frase que Deus me deu ontem. Conversando com alguém. A mentira escrita é mais forte que uma verdade esquecida. A mentira escrita, anotada, é mais forte que uma verdade esquecida. Você acha que o seu cérebro vai lembrar de tudo? Não lembra nada. Então anote a verdade, porque se a mentira é mais forte que uma verdade esquecida, imagina uma verdade escrita. Por que você acha que Deus deu graça aos homens de Deus para escrever o texto bíblico? Porque ficaria esquecido muita coisa. Então aqui está uma verdade que nos fortalece. Às vezes Deus te dá uma inspiração no momento do culto, no momento do louvor, numa palavra. Aliás, crente que é crente, quando lê a Bíblia, tem que ter uma caneta do lado, porque você acredita que Deus vai falar com você. Então pega e anota tudo do lado. Num caderno anota, na hora que você está lendo, vem uma inspiração. Deus falou com você, anota. Porque Deus fala, quando a gente não anota, a gente esquece. Porque a gente é gente, a gente vai esquecer. Então não esqueça disso. Tem muita mentira sendo contada, porque a gente não tem anotado as nossas verdades. Voltando aqui, dom da fé. Presta atenção na definição do dom da fé. O dom da fé é a capacidade que o Espírito concede ao crente em Cristo Jesus para este realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida, objetivando sempre a edificação da igreja e a glória de Deus. Vou repetir. O dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente em Cristo Jesus para este realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida. Natural da vida. 2 mais 2 são 4. 4 menos 1 são 3. O que você faz na matemática divina não tem nada a ver com isso. Quem é dizimista sabe disso. Quando eu faço menos, na verdade eu estou tendo muito mais. A matemática humana diz, se você dá, você perdeu. Na matemática divina, assim, quando você dá, você recebe. Transcendem o natural e vai para o sobrenatural, né? Transcendem o natural da vida, objetivando sempre a edificação da igreja, não é? Do corpo de Cristo e para a glória do Senhor Jesus. Quer saber o que é o dom da fé? É isso. Você precisa entender algo, irmãos, anota isso também. A fé, o dom da fé, aposta tudo em Deus. O que foi falado aqui? Que o dom da fé aposta tudo em Deus. O que é tudo, irmãos? É tudo. Se você tirar qualquer coisa do tudo, o tudo já não é tudo. Porque o só tudo é tudo quando tudo está junto. Quando você tira qualquer coisa nesse tudo, já não é tudo. Não é redundância, é explicação. Você precisa entender que o dom da fé, ele faz isso. Ele sabe disso. Ó, frase. O dom da fé aposta tudo em Deus. Tudo. Posta a vida dele, posta os filhos dele, posta a família dele, posta o emprego dele, posta tudo. Não tem outro caminho. Ele aposta tudo em Deus. Ele aposta a doença dele. Ele aposta a dor que ele está passando. Se você não colocar tudo, não é tudo. Quando ele perde, ele está apostando em Deus. Quando ele perde a visão humana, ele está perdeu casa, perdeu isso, perdeu aquilo, perdeu o emprego. Ele aposta tudo em Deus. Ele não dá um passo para trás. Quem tem dom da fé, ele permanece. Ele está igual o Paulo. Nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a espada, nem a nudez, nem a fome, nem a perseguição. Nada poderá me separar do amor de Deus. Quem vive isso tem o dom da fé. Ele aposta tudo em Deus. Quando veio uma doença, ele falou, se ficar vivo igual o Paulo, meu corpo vai glorificar Cristo tanto no corpo da vida como no corpo da morte. Falei, não tem problema, Jesus. Se essa doença veio para a morte, glória ao Senhor. Glorifica o Senhor na minha vida. Se for para viver para a tua glória. Ele aposta tudo em Deus. Ele não dá um passo para trás sequer. Aconteça o que acontecer na vida dele. A fé é o centro do nosso relacionamento com Deus.
Nós conhecemos a Deus, vivemos experiências com Deus através da fé. Na verdade, até a nossa salvação é mediante a fé, como diz Efésios 2:8, é mediante a fé. Jesus disse em sua palavra que se tivermos fé suficiente, moveremos uma montanha. Está lá em Mateus 17:20. Ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo. Ele falou: por causa da pequenez da vossa fé. Você precisa entender esse texto, irmão. Ele estava falando porque os discípulos não haviam conseguido expulsar uns demônios, não é? E ele diz assim, ó, você precisa entender, irmãos, esse texto, para você interpretar direito. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará, nada vos será impossível. Talvez a montanha que ele tenha dito aqui é uma milícia, ou 3 milícias, ou 6.000 demônios. Eles têm que sair por causa de uma palavra de alguém que tem o dom da fé. Vai embora agora, demônios. Eita, glória a Deus. Nada vos será impossível. Mateus 21:22, ele diz: e tudo quanto perdides em oração crendo, ele está dizendo: recebereis. Diga glória a Deus. Pessoas já cometeram erros horrorosos em cima disso. Horrorosos sobre esse assunto de fazer o impossível. Preciso contar para você. Vamos pensar sobre uma palavra de Jesus, lá em Mateus capítulo 26, versículo 39, quando Jesus está no jardim do Getsêmani, ele diz assim: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Ele está dizendo: é possível ou não é possível? Ele falou: Deus, se possível. Quando Jesus falou: Pai, se possível, ele está dizendo para Deus: é possível ou não é possível? Lógico que ele está dizendo: Deus, é possível para o Senhor. Tem crente aí, irmão? Vem comigo aqui. É possível, mas ele completa a oração e diz assim: não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então presta atenção para você. Quem quer viver o dom da fé aí? Uau, muita gente. Vai mudar a história da igreja, pastor. Presta atenção assim. Você precisa entender o que é o dom da fé. Você vai entender o porquê isso. Você precisa entender, meu irmão, para você viver certo. Pensa numa coisa. Porque talvez você está... já oraram por mim e não aconteceu, pastor. Será que ele não tem fé suficiente? Não. Você precisa entender isso. Você precisa entender que o impossível, como o dom da fé, deposita, confia tudo em Deus. Tudo, absolutamente tudo. Ele está dizendo assim, que o impossível também está debaixo do sim de Deus. O impossível está debaixo da vontade de Deus. A primeira coisa, tudo que você orar por alguém, você tem que entender se é da vontade de Deus. Tem que ser da vontade de Deus. Baseado no texto que nós lemos, agora de Mateus 26:39, tem que ser na vontade de Deus. Baseado no texto, meus, de quando Jesus expulsou os demônios, outra coisa que você precisa notar, assim, você precisa notar isso, meu irmão, é propósito. Então você tem que entender que é a vontade de Deus. Você precisa entender outra coisa no dom da fé. Qual é o propósito disso? Porque qual foi a palavra de Jesus? Jesus falou assim, ó, você vai orar, se você tiver fé do grão de mostarda, você vai pedir para essa montanha sair daqui para lá. Pergunto para você, tem algum propósito de eu pedir para uma montanha sair daqui e para lá? Posso até atrapalhar. Pedir assim, Senhor, já que falou mesmo, Jesus, quero ver esse negócio funcionando. Montanha, sai, pensou pegar a montanha, Serra do Japi, sai de lá e vem para o centro da cidade. Nossa, casa é um caos. Alguém está entendendo hoje? Está entendendo? Você causa um caos. Botar uma montanha na rua que você mora já causa um caos. Imagina você pegar uma montanha. Ele estava olhando uma montanha. A montanha, e Jerusalém está cheia de montanha. Aquela região está cheia de montanhas. Você pega a montanha. Se ele montou para o Monte Carmelo, olhou para lá, já era. Pega essa montanha, pede para ela sair de lá e vir para cá. Irmãos, é um caos. A gente precisa pensar em seguinte. Primeiro, vontade de Deus. Segundo, propósito. Propósito. O que é que vai acontecer com isso?
Se Deus curar um fulano, qual é o propósito? Se Deus me der o dinheiro, qual é o propósito? Aliás, o dom que você vai usar não vai ser para você, vai ser para o outro. Se Deus der um dinheiro para uma outra pessoa, qual vai ser o propósito? Se Deus enriquecer um irmão, qual vai ser o propósito? Irmão, já vi muita gente orar, enriquecer, e nunca mais vi. Já vi muita gente orar para ir bem na vida financeira e virou as costas e foi embora. Quando você orar por alguém para ser abençoado, você pergunta para ele, qual é o propósito daquilo que vai acontecer na tua vida? Tem propósito que vai agradar a Deus? Tem. Então não use o dom da fé. Deixa para lá. Use o dom da fé naquilo que vai trazer propósito. O propósito de Deus, o centro da vontade de Deus, tem propósito. Se você crê nisso, diga aleluia. É a vontade de Deus com propósito. É a soma perfeita para você viver o dom da fé. Tem crente aí ou não? Vou repetir. Viu? A soma da vontade de Deus com o propósito é a soma perfeita para você viver o dom da fé. A gente precisa entender o dom da fé. A Bíblia diz assim, ó, segundo a medida da fé. Você vai entender, precisa entender, porque a Bíblia fala de 3 maneiras de fé. Estou dando uma instrução para entrar num texto aqui, que vai nos ajudar a entender mais ainda. Tem crente aí, irmão? Eita, glória. Que hora que acabou o culto ontem? Quantas horas foi o culto ontem? 3 horas? Já era. Vamos entender você entender onde é que está localizado, no que a Bíblia fala sobre a fé, onde é que está localizado o dom da fé. Vamos entender. A Bíblia diz em Romanos 12:3, foi o texto para mim. Romanos 12:3, ele diz assim, segundo a medida da fé que repartiu para cada um. Isso aqui é uma fé comum, a qual todos os homens têm, ou quase todos, porque tem alguns que se dizem que são ateus. Você encontra, você perguntar onde você trabalha na tua família, você tem fé? Eu tenho. Tem gente que tem fé em outras coisas, mas tem uma fé. A Bíblia está dizendo, em Romanos 12:3, segundo a medida da fé, que repartiu a cada um. Isso é um modelo de fé. Segundo, Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8 está falando da fé salvadora. Quem tem o nome escrito no livro da vida tem certeza, diga um amém de crente aí. Amém. Você achou que era essa fé, o dom da fé? Não é. Isso é a fé salvadora. A fé que escreve o seu nome no livro da vida. Importantíssimo. Mas o que Deus tem é outra coisa mais poderosa. Tem mais ainda. Lá em Gálatas 5:22 diz assim, o fruto do Espírito é fidelidade, que vem da mesma raiz da palavra fé. É fé, fruto do Espírito é fidelidade, Gálatas 5:22, que aumenta, e lá em Lucas capítulo 17:5 diz assim, aumenta-nos a fé. Então esta fé que é fruto do Espírito, qual os discípulos pediram para Jesus, aumenta-nos a fé, é a fé do fruto do Espírito, que ela deve crescer dia após dia. Você tem a fé que o seu nome foi escrito no livro da vida. Agora você tem a fé que é fruto do Espírito, que você pede para Ele que essa fé cresça. Então você vai buscando crescer na sua fé. Essa fé deve sempre, dia após dia, e crescer. E quando você trata dessa fé que ela vai crescer, você vai começar a abrir um outro nível para você entender a fé. É um outro nível, que vem em 1 Coríntios 12:9. E há outro no mesmo Espírito, a fé. Aqui é o dom da fé. Algumas coisas importantes para você viver ele. Primeiro, anota aí, irmãos, palavra. Hebreus capítulo 4, versículo 2, diz assim, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Presta atenção no texto, Hebreus capítulo 4, versículo 2, de novo. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, que era a palavra, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Tem muita gente que ouve a palavra e não aproveita.
visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Você não tinha fé em ouvir a palavra, para você se alimentar dela e crescer na sua fé. Você não aproveita nisso. Então qual é a conclusão que a gente tem aqui? Nós precisamos da fé para ler a palavra e precisamos da palavra para ter fé. Pega aí, ó. Nós precisamos da fé para ler a palavra e precisamos da palavra para obter a fé, para aumentar a nossa fé. Romanos capítulo 1, versículo 17 diz assim, ó, de fé em fé. Fala de glória em glória e ele fala de fé em fé. Tem crente aí ou não? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está disposto a aumentar a sua fé? Tá, irmão? Sim ou não? Tem muita gente que quer o dom, mas não quer pagar o preço para aumentar a sua fé. Talvez alguém aqui que quer o dom da fé, mas ainda não entregou a sua vida para Jesus. Não funciona. Você precisa da fé salvadora. Quando você tem a fé salvadora, você vai começar a buscar aquela fé que cresce. A fé na salvação não precisa crescer, irmão. Você já está salvo. Mas a fé que vai mudar a sua vida, que vai transformar a sua vida, que vai te levar para um outro nível de fé. Ou seja, você pede que ela cresça, ela vai crescendo na sua vida. Essa fé, ela precisa crescer. E quando ela cresce, vai crescendo, se torna madura. Você fica maduro em Cristo Jesus, começa a abrir um caminho sobrenatural. Que você vai ver o dom da fé. Então, é essa forma que você precisa da fé. Irmãos, nós podemos ir muito mais além. Apesar da fé ser um dom, nós seremos únicos. Escuta, apesar da fé ser um dom, nós somos os únicos responsáveis a não possuir. Pegou ou não? Ó, vou dizer de novo, hein? Embora a fé é um dom que é dado por Deus, nós somos os únicos responsáveis para não receber esse dom. Por quê, pastor? Porque se eu sou cristão, já tenho meu nome escrito no livro da vida, e eu não busco a fé que eu vou crescer, você não cresce na fé. Porque a responsabilidade para quem tem o dom da fé é gigantesca. Não é? Gigantesco, é enorme. Alguém que ora e o sol para. Alguém que ora e a chuva para. Me lembrei do pastor Jorge. Estava construindo uma casa em Jundiaí e a gente ia concretar você lembra, Hebe? Ia concretar uma laje. A laje e tudo ficou negro. De Campinas, minha casa ficava perto da Anhanguera, e de Campinas a gente vinha aquela mancha negra de chuva. Você já via ali perto do Carrefour a chuva caindo. E vinha aqui desse outro lado da Anhanguera, vindo outra chuva ali no residencial Anchieta, já tinha chuva chegando aqui. E o concreto pronto para jogar lá dentro. Falei, e agora? O pastor Jorge estava lá em cima, ele falou, pode jogar. E ele levantou as mãos assim, chuva, não chega aqui. Choveu todo em volta de nós, não chegou lá. Você tem que ter muita responsabilidade para usar um dom da fé. Qual é a razão? Qual é o motivo? Então você precisa crescer, precisa entender as coisas de Deus e como você vai viver tudo isso. E como você vai usar, cresce na sua vida. Irmãos, é realmente uma mudança de realidades. É mudar a sua forma de viver, é a mudança de realidades. Apesar da fé ser um dom, nós somos responsáveis e não possuímos esse dom. É nossa decisão de acreditar ou não e avançar na fé ou não, é nossa decisão. É nossa decisão em avançar em Cristo Jesus no poder da fé. Quanto menor for o nosso entendimento da palavra, menor será a nossa fé. Quanto menor for o entendimento da palavra, menor será a nossa fé. Somos o que a nossa fé é. E isso resume quem nós somos e determina a nossa posição diante dos olhos de Deus. Vou repetir, somos o que a nossa fé é. E isso resume quem nós somos e determina a nossa posição diante dos olhos do Senhor. Ontem nós fomos carregados, nós fomos invadidos pelo Espírito Santo. Que legal é isso, irmãos. Eu pergunto, o que é que você vai fazer com isso? Quando você cresce na fé, tudo isso fica
fica aparente, fica em cima de você, você fica enxergando o mover do Espírito Santo para usar da maneira correta. Tem muita gente que recebe um poder de Deus exatamente como um saco furado, do jeito que entra, sai e vai embora, porque ele não nutre a fé. A fé é um mecanismo que faz com que todos os ingredientes, todos os nutrientes do mover do Espírito Santo fixem na sua alma. Quando você tem fé, porque ele vai usar esse instrumento, o poder que desceu sobre a sua vida. Então aumentar a sua fé, depois que você recebeu uma carga do poder de Deus, faz muito sentido. Faz muito sentido. Porque a fé vai ajudar todos aqueles ingredientes espirituais que você recebeu, grudar na tua vida. Somos o que a nossa fé é. Isso resume quem nós somos e determina a nossa posição diante dos olhos do Senhor. Então acredito que eu vou dizer, os olhos do Senhor estão nesse lugar. Porque a casa de Deus, sobre o chamado do Senhor, sobre a inspiração divina, nos levou a desejar os dons sobrenaturais. Coisas estão acontecendo, coisas grandes, tem crente aí, irmãos? Grandiosas estão acontecendo, mas tem muito mais para ser feito. E Ele está dizendo para você, se aprume, fique de pé, cuide da sua vida, alimente a sua alma, alimente da palavra, busque a palavra, acha tempo para isso. Não é que você não tem tempo de ler a Bíblia, é que você não tem interesse de ler a Bíblia. É muito diferente. A maioria das pessoas que não lêem a Bíblia, a maioria absoluta, talvez todas elas, não é que não tem tempo, você não tem interesse. Quando você fala que você não tem tempo, você está colocando a culpa em Deus, que Ele te deu só 24 horas no dia para você viver a tua vida, e ainda você fala, Deus, não tive tempo. Você está jogando para Ele a responsabilidade que é sua de ler a Bíblia. Você diz que você não tem tempo, você está dizendo para Ele, o Senhor errou, o Senhor devia fazer o dia com 26 horas, 27. Você acha que Deus errou? Ele não errou, Ele deu o tempo certinho. 8 horas para você dormir, 8 horas para você trabalhar e 8 horas para você se divertir. O negócio é que você não administra bem o seu tempo. E vamos concordar, irmãos, tudo na vida é assim. Se você não administrar bem o seu tempo, você não casa. Você não vai ter tempo de namorar, não vai ter tempo de levar ela a comer um lanche no McDonald's. McDonald's não, deixa para lá. Você não vai ter tempo de... eu estou falando a verdade ou não é verdade? Você quer se formar numa profissão, você não tem tempo. Você não se forma. Por que você acha que para viver os dons, viver a vida em Cristo Jesus não precisa de tempo? Aí você fala, não tenho tempo. Não é que você não tem tempo, você não dá prioridade. Porque quando você acha uma garota para casar, você dá prioridade. Pensa num cidadão que namorou todos os dias a sua namorada. Fui eu, todos os dias. Eu trabalhava em São Paulo, pastor Maurício, trabalhava em São Paulo, ia sair às 6 da manhã daqui de Jundiaí para ir gerenciar uma loja. Eu tinha 18 anos, gerenciava lojas lá no centro da cidade, lá do DIC. Chegava em casa, chegava na rodoviária, eu deixava o meu carro ali no estacionamento do DIC, que tinha ali em Jundiaí, eu deixava o meu carro num Fiat 147, poderoso, tinha que ter fé. Eu tinha o dom da fé, irmão, para ter aquele carro. E aí, irmãos, chegava meia-noite, às vezes chegava 1h da manhã, pegava o meu carro, ia lá na casa da Eve para dar uma bitoquinha nela. Só que eu chegava lá, não dava. O pastor Jorge estava lá, falou, Clóvis, vamos tomar um café? Falei, vamos. Irmãos, ele ficava falando sobre coisas espirituais à noite ali. Saía de lá 3 horas da manhã, ia embora para casa para acordar no outro dia cedo. Tinha tempo de ver a namorada? Porque quando você tem interesse, você põe na tua agenda. Quando você tem interesse, você põe na tua agenda. Não culpe teus filhos, não culpe a tua família, não culpe a tua faculdade, não culpe os teus filhos, não culpe o teu trabalho por aquilo que você não dá prioridade. Não culpe. Quem quer crescer em Deus aqui, quem quer crescer de verdade, levanta a mão, dá um aleluia de crente aí. Então, viva o que Deus está te falando nessa noite. Eita, glória a Deus. Vamos para a história, uma história para te ajudar a entender com alguém que viveu, assim, viveu o nível de fé. Eu não vou ler o texto, que não precisa, que está lá em 1 Reis. Quero que você abra para você olhar, talvez eu cite alguma coisa. Em 1 Reis capítulo 17, que todo mundo conhece
essa história absurdamente incrível, maravilhosa, né, do profeta Elias. Elias, Elias é um personagem dos mais incríveis, talvez mais incríveis da Bíblia. Eu vou tratar com você 3 pontos que vai dizer o ambiente para você, um ambiente. Você viu como é que você vive o dom sobrenatural, o dom da fé. Agora, o ambiente para você exercitar. Presta primeira atenção, escreve aí, ó. O ambiente para você ministrar o dom sobrenatural, o dom da fé. Primeira coisa é privação. Anota isso, privação. Isso é muito importante você entender isso. Aqui no capítulo 17 de 1 Reis, esse texto é lindo, eu já li, você já leu algumas vezes. E, aliás, quando eu falo de privação, pensa na sua vida. Se a sua privação é uma luta do seu relacionamento, se a sua privação é uma luta com financeiro, você tem problema financeiro, se a sua privação é um problema de doença, eu não sei qual é o seu problema. Mas eu sei uma coisa, na privação, num problema, se abre uma oportunidade para que o dom da fé, ele apareça, ele seja útil. Você precisa entender que Deus poderia fazer coisas extraordinárias na história de Elias. Aqui no começo do versículo 1 ao 7, é Elias quando ele abre a boca e profetiza e fala lá para Acabe que não vai mais chover nessa terra. Elias apareceu aqui, irmão. Ninguém sabe de onde ele veio, ninguém sabe quem eram os pais dele, ninguém sabe como é que ele chegou lá. Ele já chegou como profeta e ele se declarou como um profeta do Deus vivo e levantou a sua mão assim: não vai chover mais. E diz o texto bíblico que não choveu. E a Bíblia diz que para ele não passar fome, Deus providenciou, falou para ele: vai lá para o rio Querite, para a torrente de Querite, lá uma miniazinha de água, vai para lá que eu vou te alimentar. E diz o texto, quem acredita no texto bíblico, diga amém. Diz o texto que Deus providenciou corvos. Tem crente aí, não? Ele providenciou corvos para alimentar com pão e carne, proteína e carboidrato. Obrigado. Proteína e carboidrato. O cara se alimentar e ter energia. Ou seja, pão e carne na garganta de um corvo. Isso é coisa complicada. Primeiro, porque que o corvo não engoliu aquilo. Mas ele diz que o texto diz que ele foi alimentado por um bom tempo ali. E você precisa entender, irmãos. Não é? Precisa entender as coisas como elas acontecem. O que Deus está me ensinando aqui é que Ele poderia fazer qualquer milagre sem a minha e a sua participação. Ele podia fazer isso? Lógico que podia. Ele usou um burrinho para falar com o profeta? Sim ou não? Que eu me lembro, são essas 2 vezes que ele usou. Ele usou, tem mais algum animal que ele usou na Bíblia? Para falar com alguém? Eu não lembro, se alguém lembrar me fala. Agora, vem comigo, igreja. Ele está dizendo, por que ele fez aquilo? Por que ele não começou já usando o que ele gostava, o que ele tinha para o resto da necessidade de Elias? Ele colocou um corvo no meio do caminho. Ele só está falando, ó, baixa a bola aí, filho. Fica no teu canto. Porque se eu quiser, eu nem te uso. Eu nem preciso. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus escolheu isso. Ele escolheu manifestar a sua glória. Não foi através do sol, que é incrível. Não foi através do universo, que é incrível. Não foi através da natureza feita, que é incrível. Sobre a obra criada, os pássaros, os animais, essas coisas lindas, cachoeiras, que todo mundo se encanta com a obra criada. Deus não usou nada de uma obra que Ele criou. Ele escolheu eu e você, para que a glória dEle se manifeste nessa terra. Para se manifestar nessa terra, Ele escolheu eu e você. Ele só está dizendo que Ele poderia ter feito de outro jeito, mas Ele escolheu dessa forma, a glória dEle se manifestar através de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que vivem a palavra de Deus. Tem crente aí, irmãos? Ele escolheu, na verdade, através de crentes raiz. Nada de crente Nutella.
O crente Nutella, Nutella é gostoso, né? Quem gosta de Nutella, levante a mão e diga misericórdia. Quem gosta de Nutella? Quem que não gosta de Nutella? Todo mundo gosta de Nutella. Eu não como, mas gosto. Gosto de Nutella, né, irmãos? Crente Nutella é ex-crente. Todo mundo está bem com ele, todo mundo gosta dele. Mas, rapaz, não sai daquilo também. Deixa eu contar uma coisa. Come Nutella todo dia que enjoa. Enjoa. Quem é o crente raiz? Vocês sabem melhor do que eu desse tipo de nomenclatura. O crente raiz é o crente firme, forte. O Nutella, irmão, qualquer manteiguinha a gente troca. Hoje a Evelyn me pediu de manhã, no café da manhã, pão esquentado na frigideira com requeijão. O Nutella caiu fora hoje, irmão. Agora, o crente raiz, a gente precisa dele o tempo todo. Você acha... Você viu ontem, irmãos, o crente mais mole e o crente revestido. Deixa para lá. Oi? Não sei o nome, nem vou lembrar o outro, não quero saber desse nome. Nunca ouvi esse tal de Dantop aí. Para mim era outra coisa. Agora, vem para mim, irmãos. Irmãos, o que eu estava falando, crente? Me ajuda aí. Obrigado. Crente raiz! Você sabe o que é crente raiz? Quem sabe o que é crente raiz? Porque toda raiz dá fruto. Crente que dá fruto. A gente sempre busca os crentes que dão fruto. O crente, irmão, o crente Nutella a gente não procura. Você está precisando de alguma coisa? Vou no crente raiz. Quando eu, pastor Clóvis, sou presidente da igreja, sou responsável pela igreja. E tem hora que a igreja precisa de dinheiro, irmãos. Verdade. Não tem dinheiro para pagar a conta. Eu vou atrás de quem? Crente raiz. Aliás, tem crente raiz que nem precisa pedir, ele já vai lá e fez. Tem um crente raiz da nossa igreja que deu um problema no ônibus, eu anunciei aqui, ele já pagou. Nem fui falar com ele, já pagou. Crente raiz. Porque o crente raiz dá fruto. Ele produz. Ele produz. Nessa história, Deus está me ensinando isso, que ele poderia usar corvos, mas ele usa crentes raiz. Elias profetizou a seca e ela aconteceu. E a seca é um campo fértil para Deus fazer milagres através de nós. Usa isso aí, ó. A seca é um campo fértil para Deus fazer milagres através de nós, usando o dom da fé. É mais ou menos assim. Chegou uma crise na sua casa, levanta a mão e dá glória. Algum parente seu, um membro da igreja está doente, levanta a mão e dá glória. Porque surgiu uma oportunidade para você usar o dom da fé. Tem crente aí, irmão? Tem crente aí? Eu quero saber se tem crente aí. Diga amém. Diga aleluia. Elias chega, sem sabermos de onde ele veio e quem era a sua família, mas tem convicção e mostra isso que representava o Deus de Israel. Ele chega e diz assim, ele chega e afronta o Deus Baal. Ele afronta. Afronta Acabe, afronta Jezabel. Ficou com medo dela depois, mas afronta ela. E afronta o Deus dessa vida. Afronta as situações dessa vida. Vamos falar que é verdade, tem que ter coragem para isso. Tem que ter coragem. Se você não enfrentar o que você precisa enfrentar, enfrenta, irmãos. De repente Deus vai te dar algo que parece que é pequeno. Será orar por uma gripe. Que também se curar também é um milagre. Porque gripe se cura com remédio. Mas se você não enfrenta nada, você não consegue enfrentar nada. Aliás, você não enfrenta nem alguém falando mal de você, você enfrenta. Você não consegue, você já desmonta. Enfrenta as coisas da vida, enfrenta o cristianismo. Você acha que é fácil fazer igreja? Lógico que não. Tem gente até hoje, tem um monte de gente hoje procurando a igreja perfeita. Tem um monte de gente. Eles ficam assim, é um grupo que fica trilhando. Sai de uma, vai para outra. Vai para outra, vai para outra. Sai da Batista, vai para a quadrangular, da quadrangular vai para essa. Não é? Às vezes tem uma mudança que uma pessoa fez que sentia vontade e permanece. Mas tem gente não, fica 3 meses numa igreja,
um ano numa, depois sai, muda, e fica, hoje tem um evento lá, eu vou, outro tem evento aqui, outro fica só atrás de, sabia que tem isso? Gente é só atrás de eventos, eles não conseguem enfrentar. Não consegue enfrentar o viver o cristianismo, não consegue enfrentar o Deus dessa vida, que traz muito orgulho para nós, traz muito sentimento que não deveria. Então enfrentar o Deus desse tempo, e foi isso que fez Elias. Chegou no lugar, a primeira coisa que ele fez: eu quero enfrentar o Deus desse tempo aqui. Qual é o Deus desse tempo? Qual é o Deus desse tempo? Não é o Deus desse tempo assim: quem manda na minha vida sou eu, vou para o lugar que eu quero, ninguém manda em mim, não é? Todo mundo, eu sou dono da vida, não é? Eu tenho um pouco mais de estabilidade, eu sou dono. É verdade, irmãos. Quem que é o Deus desse tempo? O dinheiro. Quem que é o Deus desse tempo? O entretenimento, porque nós nunca tivemos tanto entretenimento do que nós temos hoje. Você sabia que a igreja americana, porque a igreja americana prefigura a igreja nossa daqui 5 anos. Às vezes menos, às vezes mais. Você sabia que a igreja americana luta contra o entretenimento? Eles fazem de tudo para atrair as pessoas para a igreja, porque o entretenimento que os Estados Unidos oferece é gigantesco. Toda cidade tem lugares de entretenimento, de esporte, de jogos, enfim, que você fica lá que é uma delícia. Então a igreja de lá luta contra o entretenimento. E hoje nós enfrentamos isso também com o entretenimento. Tem muitos entretenimentos. Tem muito entretenimento gospel até. E ele enfrentou o Deus da época. Deus coloca Elias ali no Ribete Querite e ele enfrenta, porque ele enfrentou um Deus. Contudo, meu irmão, anota isso: um dia a torrente secou. Isso queria dizer para Elias que ele pecou? Que ele se afastou da vontade de Deus? Não. Não. Isso apenas queria dizer que o Senhor tinha uma outra forma de sustentá-lo. Na verdade, foi uma prova para Elias. Porque você precisa entender, irmãos. Toda a prova que você passa, meu irmão, intervém uma outra que você vai passar. Porque o que acontece? A nossa fé é formada por cada experiência que nós vivemos em Deus. Então Elias estava vivendo uma experiência. Que experiência? Ele profetizou que o sol ia parar e parou. E depois que não ia haver chuva mais na terra, perdão. E a chuva não veio mais na terra. Aí o que foi? Ele foi alimentado no ribeiro de Querite com corvos. Foi isso que aconteceu. Só que acabou a água. Deus estava testando quem? Elias. E você sabe por que Deus estava testando Elias? Porque tinha outra coisa que ele gostaria que Elias fizesse. Escuta, se Elias não enfrentasse a falta de água, ele não ia enfrentar os 400 profetas de Baal. Ele não ia enfrentar. A torrente secou, mas Deus nunca seca a provisão sobre a nossa vida. Anota isso, irmãos. Primeiro é privação. Segundo é provação. Provação. Se você me der 10 minutos, eu termino. 10 minutinhos. Em momentos de provação, a palavra do Senhor sempre orienta os seus servos. Por isso que é bom os servos ter a palavra. Mas ele deu uma ordem estranha para Elias. Foi estranha, lógico. Ele diz assim: vai para Serepta. Serepta de Sidom, onde estava mais próximo do seu inimigo. Onde diz ele: ordenei uma mulher que te dê comida. Quer ver o que diz lá em Lucas capítulo 4, versículo 25 e 26? Diz assim, na verdade vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Serepta de Sidom. Foi enviada aquela lá. Você precisa entender, irmãos, vem comigo aqui. Deus usa todo o contexto para que coisas sobrenaturais aconteçam.
bênção. Ele usou uma mulher que acreditava em Deus. Embora ela não fosse do povo de Deus, mas ela era uma mulher temente a Deus. Ela não era de Israel, ela não era israelita, mas ela era uma gentia convertida. Ela acreditava em Deus. Ela sabia quem era o Deus de Elias. Ela confiava no Deus de Elias. É fácil você entender isso. Então escuta, às vezes um sobrenatural, Deus vai te usar para que o sobrenatural aconteça. Acontece alguma coisa à sua volta, você é um instrumento de Deus que vai colocar aquele que vai orar por uma pessoa e vai aquele que precisa da oração ou para aquela situação. Você precisa entender, irmãos, que a gente precisa viver essas experiências poderosas. Nós precisamos ser instrumentos para abrir o ambiente para que o sobrenatural aconteça, para abrir o ambiente para que as coisas que precisam de algo sobrenatural, de uma oração com alguém que tem o dom da fé, eu preciso ser instrumento. Às vezes você ouve da história de alguém e você ignora a história não chegou para você porque alguém quis fofocar com você. Ela chegou até você para que você seja instrumento, para que algo sobrenatural aconteça na vida da pessoa. Tem crente aí ou não? Escuta o que eu vou dizer para você, escuta. De repente chegou uma notícia de alguém do teu trabalho que teve o diagnóstico do médico que ele está com câncer. Ah, que legal, né, coitadinho. Que coitadinho, irmão. Que coitadinho. Chegou a notícia para você ser instrumento de Deus, para levar para um ambiente onde o sobrenatural vai acontecer. De repente é você lá na fábrica, no lugar onde você trabalha, que Deus vai te usar para que aquela pessoa seja curada. Mas de repente você é a viúva de Serepta. Só isso. Você vai ser usado por Deus. Você tem que ter fé. Na verdade, você tem que acreditar nisso. Porque se você não acreditar, você ouve uma história e deixa para lá. Você ouve um contexto e joga fora. Diz a Bíblia que Elias orou e o céu fechou por 3 anos e 6 meses. E vai uma viúva de Serepta. Você sabe o que significa Serepta? Alguém sabe? Serepta significa refinação. É certeza absoluta que o Senhor estava colocando o seu servo numa fornalha. Eu vou explicar para você. Porque Deus pensa em toda a obra que Ele quer fazer através de alguém. Que obra que ele queria fazer com Elias? Está lá em capítulo 18 de 1 Reis, quando ele enfrenta os profetas, os 400 profetas de Baal. Ele queria preparar Elias para lá. Então ele vai lá e tira a água do rio Querite, que secou naturalmente. Ele leva para um outro local, para uma viúva. Completamente inacreditável que uma viúva, naquela época, não tinha água, não tinha comida. Se o rio estava seco, se ele não tinha comida, uma viúva ia ter comida? Lógico que não. Mas ele leva para um outro ambiente para entender algo mais poderoso ainda. Você precisa entender, irmãos, olha para mim. Se o Deus, o mesmo Jesus, registrado nas páginas da Bíblia, que multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para alimentar multidões, é o mesmo Jesus que está presente aqui, que vai dar provisão para você, viu, meu irmão? Que Ele vai dar provisão para a sua vida, Ele vai trazer um milagre para a sua vida. Você precisa entender que nós estamos num ambiente de milagres. Tem crente aí? Nós estamos num ambiente de milagres. O mesmo Jesus que curou no passado cura hoje. O mesmo Jesus que alimentou Elias no ribeiro de Querite, deu água para ele, os corvos alimentaram ele ali. Escuta, crente, ele saiu de lá, andou 160 quilômetros para ir para Serepta, dizendo: se Deus me alimentou naquela condição, Ele vai me providenciar numa outra. É bonito isso de ver. Preciso trazer isso para você. As desculpas das pessoas, escuta, em que Deus não fazer milagre na vida de alguém é por causa do pecado, é muito equivocado. Deus não faz um milagre por causa do pecado. Ele não faz um milagre por falta de fé. E nós precisamos aumentar a nossa fé. Depois da morte do filho da viúva, essa viúva que está aqui depois que ele abençoa ela, porque você lembra o que ela fez? Você lembra o que ela fez? A Bíblia diz assim, que Elias falou para ela assim: me dá um pouco de água. Quando ele chegou em Serepta. E ela foi buscar água. Quando ela vai buscar água, ela traz a água e falou: mas eu quero um bocado de pão. Aí ela chega para ele e fala assim: mas olha, é muito difícil
Eu não tenho como. Eu tenho um pote de farinha, mais um pote de uma botija de azeite. Vou fazer um pão, vou dar um bocado para o meu filho e para mim a gente vai morrer. Ou seja, não tem mais condição, não tenho mais condição de comer nada, não tenho alimento, não tenho nada. Acabou. E o que ela faz? O que Elias fala para ela? É isso mesmo, faz exatamente assim. Só que primeiro você faz para mim. Tem crente aí ou não? Primeiro a gente tem que fazer para quem? Primeiro tem que fazer para quem? Para Deus. Então imagina aquela mulher. Ela chega na cozinha dela. Ela disse que foi lá. Ela falou sobre a palavra de Elias. Sobre a palavra do Deus de Elias. Ela senta no fogão dela lá. Começa a fazer o pão. Pega tudo que ela tem. Farinha e óleo. Fez o pão. Sai de lá, leva para o profeta, entrega na mão do profeta, põe lá uma água para ele, acho que um cafezinho fresco também. Vai lá e dá isso para ela. Aí ela volta para a pia dela. Quando ela volta para a pia dela, ela olha lá, o pote de azeite estava cheio e de farinha também. Tem crente aí ou não? Tem crente aí, irmãos? Tem crente aí? Deus estava ensinando para ela viver o sobrenatural, que Deus provê tudo na vida dela. Deus não fez aquilo só um dia, todos os dias. Ela fazia o pão para ela, entregava para Elias, voltava a farinha dela, estava lá e a botija também. Tem crente aí? Você acredita nisso? Ela fez isso por 1 ano e meio. Ela vai lá, faz o pão, dá para Elias, depois ela volta e tem o dela. Ela faz o pão, vai lá, leva para Elias, acabou toda a provisão dela. Acabou a farinha, acabou o azeite, acabou tudo. Aí ela volta para a pia dela, o dela estava lá também. Ela começou a entender que existe um Deus sobrenatural. Quando o filho dela morre, está no texto. Quando o filho dela morre, ela vai procurar quem? Você precisa entender, irmãos. Se você não acreditar que Deus provê na tua vida, quando você tiver um problema, você vai se desesperar e não vai buscar Deus. Você vai ter desespero e não vai buscar Deus. Talvez alguma falta que você está tendo hoje na sua vida, alguma falta, Deus está te ensinando. Você precisa aprender, meu irmão, que eu sou o teu provedor. Posso falar? O pastor pode falar ou não? Se você não consegue dar o dízimo, você vai conseguir ver a ressurreição do teu filho. Se você não consegue confiar a tua vida, dando a tua oferta, o teu dízimo ao Senhor, você vai conseguir ver algo sobrenatural. Não dá. Não dá, irmãos. Tem crente aí? Você precisa entender que Deus, não nesse ano, mas para o resto da nossa vida, está querendo fazer com que cada um de nós vivamos uma fé crescente. E ela passa por atividades que você vai fazer. E uma delas é ser dizimista e ofertante. Você precisa entender que Deus provê na tua vida. Se você tiver dúvida, que Deus vai prover na tua vida. Talvez alguém passando uma dificuldade financeira, Deus está te ensinando para algo muito maior. Eu já contei minha história. Eu perdi tudo uma época da minha vida. Perdi tudo. Tudo, casa, carro, perdi tudo. Tudo. A gente tinha uma empresa, nós perdemos tudo. Foi o tempo que a minha família mais cresceu na fé. Foi quando nós estávamos perdendo tudo. Nós nunca reclamamos e nunca perguntamos a Deus, por quê, Senhor? Nunca. Senhor, a nossa vida está nas tuas mãos. Se isso está acontecendo, é da sua vontade. O Senhor está no comando, o Senhor está no controle, o Senhor está sustentando a vida da gente. Tem crente aí ou não? Pastor, chegou uma doença, Deus vai te ensinar. Se você não acreditar que Ele pode te curar, você não vai acreditar que Ele pode ressuscitar. Porque toda a experiência de fé que você tem, está prevendo que você vai viver uma outra experiência maior do que aquela. Porque Deus nunca está querendo que você fique no mesmo estágio. Ele sempre quer que você cresça mais e mais, até a estatura do varão perfeito. Tem crente aí? Se tem crente, digam aleluia. Vamos para o término. Deixa eu ver aqui. Tem provisão. Oh, glória a Deus. Vamos ficar em pé.
Eu tenho que falar, por isso que é a minha mensagem. É o meu chamado. Deus não falhou. Deus não faltou com Elias. Presta atenção nisso, irmãos. Presta atenção que você vai guardar isso. Deus não falhou com Elias. Deus não faltou com Elias. Mas também não faltou com a viúva nem com seu filho. Nem com seu filho. Se todos nós como igreja participarmos para que os dons sobrenaturais se manifestem, eu tenho uma palavra para você. Não vai faltar para você, nem para a sua família, nem para a sua geração. Vamos fazer um pensamento aqui? Presta atenção. Por que o filho da viúva de Serepta morreu? Em Elias, no capítulo 17, 1 Reis. Deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Você que conhece a Bíblia. Se você vai lá para 2 Reis, capítulo 4, versículo 8, em diante. Eu vou fazer uma pergunta para você. Olha para mim, igreja. Por que o filho da sunamita também morreu? Morreu o filho da viúva de Serepta. O filho da sunamita, aquela mulher que olhou para o seu marido e falou: marido, vejo que passa entre nós um grande homem de Deus. Façamos um quarto para ele, que vai ter mesa, candeeiro, cama, vai ter tudo. Uma suíte completa. Pergunto para você, por que morreu o filho da viúva de Serepta? E por que morreu o filho da sunamita, mulher rica? Deixa eu fazer uma outra pergunta. Lá em 2 Reis, capítulo 4, também no primeiro versículo, começa a história de uma viúva, de uma viúva, que o seu marido era servo de Eliseu. Por que Deus incluiu os filhos naquela manifestação de fé? Já parou para pensar nisso? Filho da viúva Serepta, ele morre. Depois, sob o poder da oração de Elias, ele ressuscita. Depois da mulher sunamita. A mulher sunamita é a mesma coisa. Ela faz algo para Deus. É assim, escuta minha reflexão. A mulher de Serepta, ela doa ao Senhor, ela oferta ao Senhor. A sunamita presta serviço ao Senhor. Ela presta serviço ao Senhor. E essa mulher, que é viúva de um homem que trabalhava com Eliseu, ela coloca os filhos. Por que ela colocou os filhos ali? Por quê? Que faz a multiplicação do óleo. Está ensinando para mim e para você algo muito precioso. Quando eu deixo de viver o melhor da fé que eu poderia viver nessa terra. Talvez você não consiga viver o dom da fé. Mas se você viver o melhor da fé que você tem nessa terra, seus filhos serão impactados. Seus filhos serão abençoados. Crente, escuta. O filho da viúva de Serepta não foi mais o mesmo. Ele sabia da sua história. Da sunamita, a mesma coisa. Ela sai de casa depois que soube da morte do filho, que teve dor de cabeça no campo. E aí o pai manda entregar para a mãe cuidar. Ela sai. Ele sabia que ela era a mulher de Deus, que ela temia o Senhor. Ela pega e vai, pega os animais, alguns servos, e vão na direção do profeta. Não era tempo dela ir atrás do profeta, mas ela vai. Não era domingo ainda, mas ela vai prestar um culto. Ela vai buscar o profeta, porque ela sabia. E ela sabia. E quem é que ficou sabendo dessa história depois? O filho dela. O filho da viúva, que era casado, os filhos da viúva, que era casado com o servo de Eliseu. Imagina eles. Eliseu deu uma instrução: arrume vasilhas. Quem foi buscar as vasilhas? Os filhos. Os filhos foram na vizinhança buscar as vasilhas. Você tira a oportunidade do seu filho experimentar milagres sobrenaturais que vão mudar a vida dele, quando você deixa de viver experiências de fé. O que é a experiência de fé, pastor? É quando você dá, quando você serve ao Senhor, quando você contribui, quando você é dizimista, quando você é ofertante,
Quando você ama o reino, você faz ao contrário. Ao invés de você fazer isso, é capaz de você reclamar em casa. O pastor pediu dinheiro para dar para a Laurinha. Onde já se viu, a igreja não tem R$ 1.500 por mês? Lógico que tem. Lógico que tem. Vou tirar a oportunidade de você viver algo que vai abençoar a sua casa? Ela vai lá, aí ele diz, fecha a porta da tua casa. Pega ele pergunta, o que você tem em casa? Ele falou, tem um pouquinho de azeite. Pega aquele pouquinho de azeite, põe todas as vasilhas lá dentro, fecha a porta de casa. Quem estava lá? A viúva e os filhos. Está dito isso no texto. Ela começou a derramar. Quando ela começa a derramar, quem que vai levar lá as vasilhas? Os filhos. Mãe está aqui. O outro vem, mãe está aqui. O outro vem, mãe está aqui. Foram enchendo todas as vasilhas. Quem é que viu isso, irmãos? Quem presenciou com seus olhos? O exercício de fé não é para mudar só a sua vida. Vai mudar a sua casa. Vai mudar a sua família. Vai desenhar o futuro dos seus filhos. Seus filhos serão profetas, serão homens e mulheres tem crente aí? Tem algum crente aqui nesta noite? Se tem algum crente, glorifica o nome do Senhor. Levante as mãos e glorifica aquele Deus que faz tudo, faz todas as coisas. Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Levante a tua voz e glorifica o Senhor. Declara quem Ele é na sua vida. Faz alvos com o Senhor, faz votos ao Senhor, prometa ao Senhor que você vai viver o cristianismo, que você vai ser dizimista, e seja intencional, meu irmão. Mostra para os teus filhos na hora que você está fazendo o envelope de dízimo. Filho, papai, você vê o salário, está aqui o dízimo. Filho, está aqui uma oferta para você levar para o Senhor. Filho, está aqui meu dízimo, nós vamos dividir para a mamãe, para você, para a sua irmãzinha. Divide. Tem crente aí ou não? Tem crente aí? Tem crente? Tem crente aí, irmãos? Tem crente? Levanta a sua mão e glorifica o Senhor. Fala com Ele. Ora você com Ele. Pede ao Senhor sabedoria. Pede ao Senhor paixão pela palavra. Pede ao Senhor, fala com Ele. Faz votos com Ele. De tempo que você vai gastar lendo a Bíblia. Se você gastar 15 minutos, você lê a Bíblia inteira. Se você gastar 30 minutos, você lê 2 vezes ela por mês. Se você gastar 45 minutos, você lê ela 3 vezes por ano. Se você lê 1 hora, você lê ela 4 vezes no ano. Faz um propósito de leitura bíblica. Faz um propósito de ser generoso com a obra de Deus. De você ser dizimista e ofertante de fato e de verdade. Você vai ver uma realidade mudando na sua casa. Você vai ver o ambiente do sobrenatural. Eu vejo o ambiente sobrenatural na minha família, na minha casa. Meu irmão, eu vejo isso. E não é porque eu sou pastor, porque eu sou crente, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus, meu irmão. Você é filha de Deus. Você está deixando de viver o melhor de Deus. Você está deixando de viver o melhor tempo de Deus por falta, às vezes, de capricho na tua agenda, por falta de foco naquilo que você tem que viver. É muito que Deus quer fazer na sua casa. É muito que Deus quer fazer através da sua geração. Irmãos, vamos através de cada um de nós construir uma geração poderosa que está vindo aí. Oh, glória. O pastor Davi me contou um negócio hoje que me alegrou demais. Que ontem, naquele movimento cheio de gente sendo visitada pelo Espírito Santo, naquela bagunça santa que estava acontecendo aqui, passou uma criança bonitinha, com cabelo enroladinho, com uma mochilinha nas costas. Tinha o quê? 7 anos? 8 anos. 8 anos de idade. E aí ele viu ela passando aqui para lá, pastores. Passando aqui, ele perguntou, você está precisando de alguma coisa? Ele falou, não. Mas o que você está fazendo? Ele falou, estou orando, estou intercedendo pelas pessoas. Que coisa linda. Que coisa linda. Levanta bem as suas mãos. Mais alto que você puder. Estenda sobre o ombro de alguém. Ore. Ontem você recebeu o Espírito Santo. Hoje você recebeu um monte de orientação. Põe a mão no ombro de alguém. Ora por ele. Ora por esse irmão. Pode orar. Abre a boca, crente. Quero ouvir você orar. Ora por ele, para ele viver o sobrenatural. Ora para ele ser dizimista. Para ele ser generoso com a obra de Deus. Ora pela família dele, para ele viver experiências de fé. Ore para ele ter o dom
da fé, o dom da fé, o dom do sobrenatural, o dom que muda realidades, o dom que muda tudo, muda o ambiente, muda o estado, muda tudo. Levanta tuas vozes e ora para alguém que está do teu lado, derrama graça sobre ele, derrama vida sobre ele. Pai, eu creio nesta oração, Jesus, filho de Davi. Pai, eu oro pela fé, Pai, eu oro e abençoo cada pessoa, abençoe esse irmão, abençoe essa casa, abençoe esse amigo, Senhor. Se tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus, que entregue hoje, Senhor. Se tem alguém aqui que está acomodado na sua vida espiritual, que ele seja incomodado pela pregação da tua palavra, ei, papai, e que ele comece a partir de agora crescer na fé, crescer no conhecimento, Senhor, do Senhor, amando a tua palavra, Pai bendito, buscando a tua palavra. Aleluia, Pai, nós oramos por isso, Senhor. Oramos por pessoas aqui, Senhor, que recebam o dom da fé, Senhor. Pessoas que estão ali trilhando, vivendo algo sobrenatural, eles vão viver o dom da fé. Pai bendito, quando eles orarem, o céu vai se mover. Pai, o céu vai se mover a favor dessa oração. Eu creio, Pai, eu oro com todo o poder da minha fé agora. Eu oro por esses irmãos. Derrama, Espírito Santo, derrama dons sobrenaturais, para que o teu nome seja glorificado. Nós já aprendemos isso, Senhor. Derrama dons sobrenaturais sobre o teu povo. Derrama, Pai, derrama, para a glória do teu nome, Santo, Santo de Israel.